Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do livro Curso Básico de Espiritismo, primeiro volume, que é do primeiro ano. E nós vamos continuar os nossos estudos desse livro, que é um livro da Edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, um livro baseado no Livro dos Espíritos. Então, agora nós estamos na 9ª aula e vamos falar sobre a encarnação dos espíritos. Então, a aula tem 3 partes e a primeira parte fala finalidades da encarnação. As sucessivas encarnações são os degraus que o espírito galga no itinerário da perfectibilidade ao submeter-se às limitações da existência corporal. Deste modo, as encarnações são necessárias em função do progresso moral e intelectual para aceder à condição de espíritos puros. Quando na erraticidade o espírito examina o que fez, reconhece seus erros ou acertos, traça planos e toma resoluções para mais uma etapa de aprendizado, submetendo-se às provas necessárias que farão parte de sua nova existência corpórea. Mas esta nova experiência não significa para ele punição, e sim uma condição necessária por força de sua condição moral. 1. Expiação. Deus os colocou num mundo ingrato para expiarem suas faltas, através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13. A expiação consiste em o homem sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corporal, seja na espiritual. Tais sofrimentos, quando suportados com resignação, paciência e entendimento, apagam erros passados e purificam o espírito que assim vai, encarnação após encarnação, libertando-se das imperfeições da matéria. 2. Prova. Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito que o leva a se aperfeiçoar, enveredando pelo caminho da perfeição. Esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, número 5. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. A prova, às vezes, confunde-se com a expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. O sofrimento pode ser uma opção do próprio espírito, com o objetivo de acelerar a sua purificação. Deste modo, a expiação será sempre uma prova, mas a prova nem sempre será uma expiação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 9. Missão. Todos têm uma missão a cumprir, neste ou em outros mundos mais ou menos adiantados. Todos têm um papel a desempenhar dentro da harmonia e do equilíbrio do universo. Assim, as missões, de modo geral, enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade, de acordo com a capacidade e a elevação do espírito reencarnante. Há a missão dos pais, a missão dos governantes, dos mestres, dos homens de ciência, dos escritores, dos artistas e etc. Mas existem espíritos missionários que reencarnam com uma missão específica: desempenhar a sublime tarefa de semear a paz, a caridade, o amor ao próximo e de promover o avanço intelectual da humanidade. Para estes, a reencarnação não tem a finalidade de prova ou expiação, mas a missão de acelerar o progresso moral e intelectual de seus irmãos encarnados. A encarnação, enquanto instrumento divino que permite ao espírito sua aprendizagem, leva-o a passar por todas as vicissitudes da vida material,
Quanto mais rapidamente o espírito se purificar e assimilar todo o seu aprendizado, mais depressa chegará ao destino para o qual foi criado, a perfectibilidade. Então, olha só. A expiação é dizer que nós cometemos faltas no passado, então nós precisamos sofrer por essas faltas. E por isso estamos aqui encarnados, né? E a prova é algo que devemos passar, né? Por ser uma expiação, mas a prova também pode não ser por causa de uma expiação, mas porque é algo que nós escolhemos passar para aprender ou nos redimir de algo. E a nossa missão é algo que cada um de nós tem, né? Cada um de nós vem com um objetivo. Então, nós precisamos descobrir qual é o nosso objetivo, para que a gente consiga cumprir a nossa missão nessa reencarnação. A segunda parte dessa aula fala da alma e do materialismo. A alma é um espírito encarnado, segundo a definição dos próprios espíritos, na resposta à questão 134 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na introdução da referida obra, no item 2, chama alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Portanto, alma é o princípio inteligente que habita o corpo físico, utilizando-o como instrumento de sua atividade no mundo material. Enquanto que espírito é a alma do desencarnado, mera questão de terminologia para facilitar o entendimento. Kardec, no comentário à questão 135A, diz que o homem é formado de 3 partes essenciais: A. O corpo, ou ser material semelhante dos animais e animado pelo princípio vital. B. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E C. O perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. A alma é indivisível e não pode animar 2 corpos diferentes ao mesmo tempo. O que às vezes acontece é a produção de um fenômeno denominado bicorporidade, que, no entanto, é apenas aparente. Um dos corpos é o real, ao passo que o outro decorre da exteriorização da alma, em virtude do desdobramento ou projeção da consciência, que se materializa, tornando-se temporariamente tangível. Essa exteriorização advém do fato de que a alma não está encerrada no corpo como um pássaro na gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro. Livro dos Espíritos, pergunta 141. E o materialismo? Materialismo é a corrente doutrinária que afirma existir somente a realidade material e nada mais do que ela. Segundo seus adeptos, a realidade é exclusivamente de natureza material, sendo a espiritual apenas uma propriedade ou um produto da matéria. A alma é para eles um efeito e não a causa. Deste ponto de vista, os seres orgânicos nada mais seriam do que simples ação da matéria. A inteligência, o pensamento, seriam apenas decorrências de propriedades da matéria. Esta posição doutrinária leva os cientistas à busca da verdade segundo os padrões científicos de conhecimento do homem encarnado, portanto, bastante limitados independentemente da crença em Deus. No entanto, muitos que se proclamam adeptos dessa corrente doutrinária são de boa formação moral, embora para eles Deus e a vida futura não existam. O homem materialista, por lhe faltar a compreensão do futuro, procura sempre sua felicidade nos bens perecíveis e efêmeros. No entanto, embora a felicidade não esteja neste mundo,
aqui encontra-se o campo infinito de realização e desenvolvimento do seu potencial. Então, nós espíritas cremos que, né, nós temos o corpo, a alma e o perispírito, né, que é o que fica entre o corpo e a alma. E as pessoas materialistas são as pessoas que não creem que temos o espírito, né, que não creem que temos a alma. Bom, e a terceira parte desta aula fala sobre a ressurreição e a reencarnação. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Ressurreição. Ressurreição, em grego, anástasis. Significa surgir, levantar, erguer, sair de um local ou de uma situação para outra. Foi traduzida para o latim como resurrectio. O ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se, uma conotação já não muito fiel ao original. Daí o fato de, biblicamente falando, o termo ressurreição ter sido interpretado em Mateus com o sentido de ressurgir dos mortos, exceto os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte. A ressurreição fazia parte dos dogmas dos hebreus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, e da sua escatologia. Escatologia significa filosofia que busca explicar o destino último do homem, que é o céu, o inferno, ressurreição, juízo final e etc. Naquela época, os fenômenos mediúnicos, particularmente os da vidência e da materialização, existiam como hoje. Porém, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. A conotação do termo ressurreição aplica-se e estendia-se a casos como o das duas crianças na época de Elias e Eliseu, o de filho da viúva de Naim, o da filha de Jairo, o de Lázaro e outros. Em todos os casos em que o mestre atuou, ele afirmou enfaticamente que essas pessoas não estavam mortas, mas apenas dormiam. Como naquele tempo não se conheciam essas mortes aparentes causadas pela letargia ou catalepsia, essas pessoas puderam voltar à vida, passando, nesses casos, aos olhos atônitos do povo como autênticas ressurreições. O mesmo termo foi aplicado para explicar as 10 aparições de Jesus em Jerusalém e circunvizinhanças a partir do terceiro dia, após a crucificação e durante os 40 dias seguintes, confirmando o que estava previsto pelos profetas nas Escrituras do Velho Testamento, conforme segue. Aparições de Jesus. 1. As mulheres no caminho de volta da visita ao sepulcro, quando lhes dissera: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mateus 28. 2. A Maria Madalena, quando ficou a sós, ao retornar ao sepulcro, quando alertou-a: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai.
3. No mesmo dia, há 2 discípulos que iam para Emaús, um deles de nome Cleófas. 4. Logo em seguida, a Simão Pedro. 5. Na tarde do mesmo dia, a todos os discípulos, exceto Tomé. 6. 8 dias depois, domingo, a todos os discípulos, quando Tomé estava presente. 7. A 7 discípulos que pescavam no mar da Galileia. 8. Sobre o monte na Galileia, onde se presume seja o local que contou com a presença de mais de 500 irmãos. 9. Apareceu a Tiago, mas não se sabe quando nem em que lugar. 10. Na chamada Ascensão, quando Jesus levou os discípulos de volta a Betânia e os abençoou, despedindo-se deles. Possivelmente, Jesus apareceu muitas outras vezes durante esses 40 dias. Reencarnação. Reencarnação, conforme a própria palavra indica, significa retomar, readquirir a carne novamente. Tem um sentido bem mais preciso e diferente de ressurreição. A reencarnação significa volta à vida corpórea, mas em um outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o anterior. Não há necessidade de a alma retomar o seu antigo corpo, uma vez que o espírito tem sempre diante de si a oportunidade de adquirir novo organismo físico, sem afrontar as leis naturais, reencarnando tantas vezes quanto forem necessárias ao seu aperfeiçoamento espiritual. Em Mateus 17, versículo 10 a 13 e Marcos 9, versículos 11 a 13, faz-se a alusão ao fato de que João Batista era Elias. E os discípulos lhe perguntaram dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, antes fizeram com ele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então conheceram os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Não há melhor testemunho sobre a reencarnação do que essa narração evangélica, porque se ela aconteceu com Elias, acontece com todos os espíritos. Em diálogo com Nicodemo, Jesus afirmou: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. A água entre os judeus e mesmo entre os povos antigos era um elemento primordial da matéria, pois acreditavam que tudo que havia na terra havia saído das águas. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce como o corpo e a alma. Neste sentido, é que foram compreendidas no princípio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Isto porque é pelos renascimentos sucessivos que o espírito evolui. Uma única existência jamais poderia ser suficiente para o aprimoramento que o espírito deve colimar.
a fim de ascender aos planos mais elevados da espiritualidade. Então, nessa parte, o Evangelho, ele encontra a resposta para a questão da ressurreição de Jesus, né? Na verdade, eles estavam vendo o Espírito de Jesus. Eles não estavam vendo o corpo de Jesus, eles estavam vendo o Espírito de Jesus, né? Porque um espírito não pode voltar para um corpo físico que já esteja morto, não? Então, isso é a reencarnação. A reencarnação é você voltar para um corpo físico, mas começando do zero, começando tudo de novo, né? Você vai voltar na barriga de uma mãe para que você seja gerado novamente, que você se esqueça da encarnação passada e você vai passar pelas suas provas e pela expiação que for necessário. Então, o que eles chamavam de ressurreição, que era voltar para o mesmo corpo, isso não é possível, né? A física já provou que isso não é possível, mas a reencarnação que nós entendemos e nós acreditamos, né, é fazer com que o espírito tenha uma nova oportunidade de voltar para a Terra, né, de forma a renascer, né, desde o princípio, desde um bebê, né, até quando ele for destinado à vida. Então, é isso. Espero que vocês tenham feito um bom estudo e que a gente se encontre na próxima aula. Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEES.